verbos pessoais e impessoais. E aí? Lembram deste assunto? Olá, eu sou a professora Débora Lopes, professora de língua portuguesa, trazendo mais uma dúvida para a gente esclarecer juntinhos. Aí o pessoal que está se preparando para a redação, tanto de um concurso público ou redação do Enem aí, né? Que está próximo também já. Vocês vão ver que o texto que é pedido é um texto dissertativo argumentativo. E aí surge um texto dissertativo argumentativo, eu não posso ser pessoal, eu tenho que trazer uma linguagem impessoal. E aí surge a dúvida, e nós vamos esclarecer aqui hoje neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por favor, o pessoal do YouTube, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha com a galera, e o pessoal do TikTok, siga-me aí para outras dicas sobre a língua portuguesa. Então vamos lá, lembrando, pessoal, que os verbos pessoais são aqueles que conjugam em pessoa. Quem são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Lembrando que pessoas não significam que são seres humanos, tá? Geralmente o sujeito da oração, tá? É quem conjuga o verbo ou o assunto de que se fala ali na oração, tá? Então, as pessoas do discurso são essas. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. O verbo que é conjugado nessas pessoas é o verbo pessoal. Estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Vocês estão entendendo? Todos os verbos que podem ser conjugados em pessoa são verbos pessoais. E verbos que não podem ser conjugados em pessoa são verbos impessoais. Como, por exemplo, aqui, ó. Os fenômenos da natureza, tá? Chover, ventar. Eu posso conjugar esses verbos em pessoa? Eu posso dizer que eu chovo, tu choves, ele chove? Não posso. Posso, né? Mas está correto? Está adequado? Não, né? Então, eu não posso ter isso. O verbo chover, o verbo ventar, nevar, eles não conjugam em pessoa, tá? Eu só posso conjugar os verbos, os fenômenos da natureza, em tempo, passado, presente e futuro. Eu posso dizer que choveu, eu posso dizer que chove e posso dizer que choverá. Mas eu não posso dizer que eu chovo, tu chove, você que chove, não faz sentido, tá? Então, esses são os verbos impessoais, aqueles que não são conjugados em pessoa. Não tem um sujeito praticando aquela ação. Não tem uma pessoa naquele discurso, tá? É diferente, aí nós precisamos ter uma atenção aqui, tá? Que eu vejo muita gente confundindo. Chover, o verbo chover, ele é um verbo impessoal. O substantivo chuva não tem nada a ver com isso. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a chuva alagou a cidade. Quem é o verbo dessa oração? A chuva alagou a cidade. Quem é o verbo? Neste caso, o verbo é alagou. A chuva é o meu sujeito. Quem alagou a cidade? A chuva. Que eu posso substituir aqui, olhando para as pessoas do discurso, posso substituir por ela, né? Ele ou ela, tá? A chuva alagou. Quem alagou? A chuva, ela alagou. Tá? Ali, neste caso, a chuva é um substantivo, ela é o sujeito da oração, ela não é o verbo. Então, em primeiro lugar, quando eu estiver procurando ali o verbo pessoal ou impessoal, se eu quero saber se o verbo é pessoal ou impessoal, em primeiro lugar, eu preciso procurar o verbo. O verbo é o fenômeno da natureza, então ele não é pessoal. Mas tem um fenômeno da natureza ali, a chuva alagou a cidade, o vento derrubou as árvores. Então tá ali, é impessoal. Não. Se eles forem verbo na oração, aí sim é impessoal. Se eles estiverem ali praticando a ação do verbo, eles não são impessoais, eles são substantivos, não são nem verbo. Ficou tranquilo? Deixem aí nos comentários, tá? O verbo haver com o sentido de existir, tá? Ou tempo passado. Havia muitas pessoas na fila. Quem havia? Tá? Aqui tá com o sentido de existiam muitas pessoas na fila, tá? Então, o verbo haver com o sentido de existir, ele não conjuga em pessoa. E aí, aqui precisa ter um cuidado também. Se ele não conjuga em pessoa, ele não fica no plural. Eu não posso dizer que haviam muitas pessoas na fila. Não fica no plural, ele fica assim, no singular. Havia muitas pessoas na fila. Tá? Eu posso dizer que houve, posso falar no passado, tá? Mas eu não posso conjugar em pessoa, então não fica no plural. Tá? No tempo passado, há muitos anos que eu não vejo, tá? O A, aí com H, representando o tempo passado. É um verbo impessoal. Ficou tranquilo, pessoal?
pessoal. Verbo fazer também com sentido de tempo, decorrido ou clima. Faz 10 anos que não o vejo. Faz frio na minha cidade, tá? Aqui é o verbo impessoal, ele não conjuga em pessoa. Eu também não posso dizer que fazem 10 anos. Fazem 10 anos que eu não o vejo. Não, porque ele não pode ficar no plural, porque ele não conjuga em pessoa. As pessoas do discurso eu tenho no singular e no plural. Aí, quando conjugado em pessoa, aí sim. Mas neste caso, como eles são impessoais, eles não conjugam em pessoa, então eles não ficam no plural. Nunca. Never. Tranquilo até aqui? Tá, professora, aí eu tenho que escrever um texto, eu preciso sempre usar ou um fenômeno da natureza, ou o verbo haver, ou o verbo fazer, né, com sentido ali de tempo decorrido, ou haver no sentido de existir. Não, a gente tem formas técnicas de impessoalizar a minha linguagem, tá? Aqui, uma dica que eu estou dando hoje é uma dica bem rápida, tá? Eu posso preparar um material bem mais elaborado, mas aqui é uma dica bem rápida para quem quer fazer uma redação agora no domingo, né? A gente precisa agilizar aí as coisas para memorizar, tá? Aqui eu trouxe 3 exemplos e como que eu posso impessoalizar isso aqui. Por exemplo, eu quero dizer assim, ó, nós precisamos refletir. Eu troco por é preciso refletir, é necessário uma reflexão, viu? Não tem ninguém conjugando o verbo aqui. Não tem ninguém conjugando o verbo. Aqui, nós precisamos refletir. Aqui não tem uma pessoa, não tem sujeito, tá? É preciso refletir, é necessário uma reflexão. Conforme nós vimos, conforme foi visto, aí eu uso o verbo na voz passiva, foi visto, tá? Observei, observa-se, essa partícula aqui, ó, que eu posso chamar de índice de indeterminação, aí nós vamos para um outro estudo de gramática, que eu sei que quem está se preparando para o concurso agora domingo, só quer algo rápido aqui, tá? Então, assim, observa-se, precisa-se, necessita-se, tudo isso é válido como impessoalização da linguagem. Ou é preciso, é necessário. Ou o verbo na voz passiva, ó, foi visto. Foi visto. Vocês estão entendendo, pessoal? Ficou tranquilo até aqui? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Logo mais aí um aulão bem elaborado de redação. Beijo no coração, até a próxima. Tchau.